Você já percebeu que existe uma diferença gritante entre pessoas que prosperam com naturalidade e aquelas que lutam todos os dias, como se estivessem caminhando contra uma tempestade interminável? Algumas parecem abençoadas, enquanto outras, embora esforçadas, permanecem presas na escassez. Por que isso acontece? Será que Deus escolhe apenas alguns? Ou existe um segredo, uma lei espiritual que regula a abundância e poucos conhecem? A verdade é que a prosperidade não é um acidente, nem um presente exclusivo para poucos escolhidos. Prosperidade é consequência, uma colheita, e toda colheita começa com um tipo correto de semente. Antes de prosperar por fora, é preciso prosperar por dentro. Essa é a lei que muitos ignoram. A Bíblia afirma em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Napoleon Hill resumiu esse princípio com outras palavras: você se torna aquilo que pensa. Dois homens, separados por séculos, apontando para a mesma lei universal, o seu mundo exterior é apenas um eco do que você carrega dentro de si. Mas se isso é verdade, por que tanta gente trabalha exaustivamente e nunca sai do mesmo lugar? Porque confundiram esforço com sabedoria. Confundiram correr com progredir. Confundiram sobrevivência com prosperidade. Trabalho sem direção não gera abundância. Esforço sem propósito produz apenas desgaste. E enquanto muitos oram por prosperidade, permanecem presos a crenças que sabotam sua própria colheita. Pedem a Deus para abrir portas que eles mesmos trancaram por dentro. Se isso soa duro, respire fundo. Essa mensagem não veio para te condenar, veio para te acordar. Imagine uma terra fértil. Se você plantar sementes ruins, a terra não vai dizer: "Ah, coitado, vou fazer uma exceção." Não. Assim como a mente, você planta pensamentos de escassez, colhe escassez. Planta medo, colhe limitações. Planta procrastinação, colhe arrependimento. Agora observe, quantas vezes você já disse: dinheiro é difícil, eu nunca tenho sorte, eu não nasci para isso. Rico só fica rico porque explora os outros. Quando algo dá certo, logo algo dá errado. Essas frases carregam poder, não porque a frase em si seja mágica, mas porque ela molda o seu comportamento, sua energia, suas decisões. E suas decisões moldam sua vida. Você não percebe, mas tudo aquilo que você afirma se torna uma oração, e tudo aquilo que você repete se torna um decreto. Quando você diz: "eu não consigo", sua mente desliga a criatividade que te mostraria como conseguir. Quando diz: "dinheiro é sujo", seu inconsciente vai criar vergonha de lidar com ele. Quando diz: "eu não mereço", seu próprio cérebro vai sabotar oportunidades. Isso é espiritual. Isso é psicológico. Isso é real. Mas a boa notícia é que existe uma saída. Existe um reposicionamento interno que muda absolutamente tudo. Abra sua mente agora. Deus não criou ninguém para ser miserável. A pobreza não é virtude. A miséria não glorifica a Deus. O próprio Cristo multiplicou recursos. A Bíblia diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Não abundância apenas espiritual, mas abundância integral. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é problema, que enriquecer é errado, que prosperar é sinal de ganância. Mas pense: como ajudar sua família sem recursos? Como fazer caridade sem dinheiro? Como espalhar impacto sem estrutura? Pobreza nunca abençoou ninguém. Napoleon Hill observou durante décadas os homens mais prósperos do mundo. Ele concluiu: prosperidade começa com 3 pilares. 1. Uma mentalidade orientada a oportunidades. 2. Um propósito claro. 3. Uma fé inabalável. Agora, observe a Bíblia. 3 pilares novamente. O justo viverá pela fé. Escreve a visão, torna-a clara. Renova tua mente. Eles estão falando a mesma língua, mas a maior prisão é o condicionamento. Se você foi educado para temer o fracasso, você nunca arrisca. Se foi treinado para buscar segurança, nunca cria. Se foi ensinado a obedecer, raramente questiona. Se aprendeu a esperar permissões, sempre será empregado de sonhos alheios. E aqui está o ponto crítico. Prosperidade exige responsabilidade. Não existe abundância sem maturidade emocional.
Não existe colheita sem plantio. Não existe milagre sem movimento. Pare e reflita. Quantas vezes você pediu a Deus para multiplicar, mas não colocou nada para Ele multiplicar? Os discípulos entregaram 5 pães. Você tem entregado o quê? Seu talento está enterrado? Sua ideia está trancada? Sua vida está em modo amanhã? Amanhã é a palavra favorita da escassez. Amanhã eu começo. Amanhã eu estudo. Amanhã eu empreendo. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu mudo. Mas quando você chega no amanhã, ele se chama hoje novamente. E você repete o ciclo. Até que um dia você olha para trás e percebe que o amanhã te enganou. O mundo espiritual respeita movimento. A fé sem obras é morta. E sonhos sem ação também são. Hoje, eu quero te convidar a olhar para dentro. Se a sua vida financeira está estagnada, não é apenas sobre falta de dinheiro. É sobre falta de visão. É sobre hábitos sabotadores. É sobre crenças invisíveis. É sobre uma identidade que não foi atualizada. Você já reparou que pessoas que se tornam ricas tendem a ficar mais ricas? E pessoas que perdem tudo tendem a perder novamente? Por quê? Porque não é sobre dinheiro. É sobre identidade financeira. Se você der milhões para alguém com mentalidade pobre, ela os destrói. Se você tirar tudo de alguém com mentalidade próspera, ela reconstrói. Por isso Jesus disse: a quem tem, mais será dado. Não é injustiça. É lei espiritual. Quem tem mentalidade, recebe resultados. E aqui começa a sua transformação. Você precisa se desprender do condicionamento da escassez. Precisa abandonar a ideia de que prosperar é pecar. Precisa entender que Deus te quer frutífero, não sobrevivendo. Você não nasceu para pagar boletos e esperar férias. Você nasceu para multiplicar. E multiplicar exige coragem. A partir de agora, vamos reconstruir seus fundamentos internos. Vamos reprogramar crenças, alinhar visão, revelar princípios bíblicos e estratégicos que te colocarão em movimento. Esse é o despertar. A mudança não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando você muda. Porque, antes da colheita, Deus sempre trabalha na terra. E a terra é você. Respire. Você está prestes a entrar em um ciclo de prosperidade que não depende apenas da economia, da política, da sorte ou dos outros. Depende do alinhamento entre coração, mente e ação. Este é o começo da sua virada. E talvez você não perceba, mas sua mente foi treinada desde cedo para pensar pequeno. A escola te ensinou a memorizar, mas não a criar. Te ensinou a obedecer, mas não a liderar. Te ensinou a repetir, mas não a prosperar. Essa programação passa despercebida, como um vírus em segundo plano. Você cresce acreditando que ousar é perigoso, que arriscar é irresponsável, que sonhar demais é bobagem. Mas observe os grandes nomes da história. Eles desafiaram a cultura, desobedeceram ao medo e abraçaram a fé em movimento. Abraão foi chamado para sair da sua terra, Moisés foi chamado para enfrentar Faraó, Davi foi chamado para encarar gigantes, José foi chamado para governar mesmo da prisão. Nenhum desses homens teria se tornado quem foram se tivessem preferido conforto ao chamado. Prosperidade não nasce na zona de conforto. E aqui está uma verdade que talvez doa. Se a estagnação se tornou o padrão, talvez inconscientemente sua mente tenha encontrado um conforto na familiaridade da rotina, mas a prosperidade exige movimento e coragem. O mundo espiritual não responde à passividade, responde à iniciativa. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar mais de 500 milionários. Ele percebeu um padrão. Todos tinham iniciativa, todos agiam antes de se sentirem prontos. Todos desenvolveram coragem antes de desenvolver resultados. Mas você, quantas oportunidades já deixou passar porque não era a hora? Quantos projetos engavetou porque não estava pronto? Quantas ideias abandonou porque tinha medo do julgamento? A procrastinação é a assinatura da escassez. A Bíblia alerta: o preguiçoso deseja e nada consegue. Não é sobre descansar, é sobre ausência de direção. E aqui vai um diagnóstico profundo. Muita gente não prospera porque tem medo de brilhar. Tem medo da crítica, tem medo de ser visto, tem medo de perder amigos. Mas tente agradar a todos e você perde a si mesmo. Se quiser mais vídeos como esse, curta
e inscreva-se no canal. A prosperidade exige desapego. Desapego do medo, desapego da opinião alheia, desapego da versão pequena de você. Anote no coração, você não foi criado para caber, foi criado para transbordar. Mas como transbordar se você está lutando internamente contra crenças que drenam sua força? Crenças como: se eu falhar, vou me envergonhar. Se eu crescer, vão me invejar. Se eu ganhar dinheiro, vão me criticar. E talvez te digam: dinheiro muda as pessoas. Mas eu digo: dinheiro revela as pessoas. Se alguém se torna arrogante com dinheiro, é porque a arrogância já estava escondida no coração. Se alguém se torna generoso com dinheiro, é porque a generosidade já estava lá. A riqueza amplifica quem você já é. É por isso que Deus prepara caráter antes de entregar destino. Ele não coloca milhões na mão de alguém que não consegue administrar nem a própria mente. E você, está preparado? Prosperidade é responsabilidade. Quanto maior a bênção, maior a cobrança. Muitos pedem abundância, mas ainda têm comportamento de escassez. Gastam sem propósito, invejam quem prospera, reclamam do que não tem. Tem gente que não gerencia nem R$100 e pede para Deus entregar 100.000. Tem gente que não guarda 10% e quer multiplicar 100%. Deus não é irresponsável. A Bíblia diz: se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Pouco vem antes de muito, porque muito pode destruir o imaturo. Você quer mudar a sua vida financeira? Comece dominando o que passa dentro da sua cabeça. Napoleão Hill dizia: controle seus pensamentos ou eles controlarão você. E o que a Bíblia diz? Transformai-vos pela renovação da mente. Eles não se contradizem, eles se completam. Se você quer prosperar, comece trocando crenças. De não consigo para como posso. De é difícil para vou aprender. De não tenho para como posso gerar. De ninguém me ajuda para eu me responsabilizo. Essa troca não é apenas psicológica. Ela altera sua postura diante da vida. Você se torna protagonista. E quando a postura muda, Deus se move. Porque Deus não age onde há passividade. Deus se manifesta onde há fé com ação. A fé toca o céu. A ação toca a terra. Quando os dois se conectam, milagres financeiros acontecem. Mas atenção, prosperidade não é só sobre dinheiro. É sobre paz, propósito, progresso. Tem gente rica com alma miserável. Tem gente pobre com mentalidade milionária. E adivinha qual delas vai prosperar a longo prazo? A segunda, porque a mentalidade cria o ambiente que mantém a colheita. Napoleão Hill observou: todos os que prosperaram tinham uma visão clara do futuro. Eles sabiam o que queriam. Você sabe o que quer? Se te perguntarem hoje, quanto você quer ganhar? Com o que você quer trabalhar? Que tipo de vida deseja viver? Você responde com clareza ou responde com silêncio? Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. E quem aceita qualquer coisa, recebe migalhas. Anote isso. O universo não recompensa indefinição. E, espiritualmente, quando você não é específico, não há direção para a bênção. A Bíblia diz: escreve a visão, torna-a clara. Se está só na cabeça, é sonho. Se está no papel, é plano. Abra a boca e declare: eu permito prosperidade na minha vida. Pode parecer simples, mas quebra correntes internas de sabotagem. Agora respire. Quero que imagine sua vida daqui a 5 anos, se você continuar exatamente como está hoje, mesmos hábitos, mesma mentalidade, mesmo comportamento. O que vê? Frustração? Estagnação? Cansaço? Isso é profético. E não se engane, o futuro premia apenas aqueles que mudam o presente. Por isso, aqui vai uma pergunta que pode mudar sua história. Até quando você vai adiar a sua transformação? Até ter tempo? Até ter dinheiro? Até ter coragem? Ou até perceber que já é tarde demais? A maioria das pessoas desperta quando a dor obriga, mas os vencedores despertam quando a visão chama. Você está sendo chamado. Se essa mensagem chegou até aqui, não é por acaso. Existe algo dentro de você tentando despertar. Um chamado, um propósito, um fogo adormecido. E tudo começa com uma decisão. A decisão de não aceitar menos do que Deus escreveu sobre sua vida. Agora, faça um compromisso consigo mesmo. Nunca mais fale mal da prosperidade.
Nunca mais inveje a prosperidade. Nunca mais fuja da prosperidade, porque aquilo que você rejeita nunca entra em sua vida. Você não precisa pedir desculpas por querer crescer. Não precisa se envergonhar por sonhar grande. Não precisa diminuir sua luz para confortar a escuridão alheia. Seja o exemplo. Seja a referência. Seja a prova viva de que prosperidade com propósito é ferramenta divina. E lembre-se, o menor momento de coragem vale mais do que uma vida inteira de medo. Este é o primeiro passo da sua virada. Você já reparou que quando decide crescer, imediatamente surge resistência? Pessoas que você nunca viu criticar vão surgir opinando. Familiares começam a duvidar. Amigos desaparecem. A vida coloca pequenos desafios no caminho. E muita gente vê isso como sinal para desistir. Mas é exatamente o contrário. Quanto maior a promessa, maior o teste. Antes de Davi se tornar rei, ele enfrentou um gigante. Antes de José governar, ele enfrentou a prisão. Antes de Moisés libertar um povo inteiro, ele enfrentou o deserto. E esse padrão não muda. Se você está enfrentando dificuldades, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te preparando. Napoleon Hill observou que quase todos os vencedores foram testados antes da vitória. É como se o universo perguntasse: você realmente quer isso? Está disposto a pagar o preço? Porque prosperidade não é para quem desiste fácil. Prosperidade é para quem permanece quando todos recuam. Mas olha o segredo. A dor prepara, a paciência filtra e a persistência aprova. Se você desistir no meio, nunca verá o final. A maioria das pessoas não falha porque é incapaz. Falha porque desiste cedo demais. E existe um poder poderoso na persistência. Quando alguém insiste além do limite normal, o invisível começa a trabalhar. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo colhereis, se não desfalecerdes. Esse, se não desfalecerdes, é a chave. Muitos param 1 metro antes da mina. A oportunidade estava à porta, mas o desânimo venceu. Sabe por que isso acontece? Pergunta séria. Quem está alimentando sua mente? Porque mente não é neutra. Ela é programada. Se você consome conteúdo negativo, se convive com pessoas sem visão, se cerca de gente que reclama, se assiste notícias de tragédia, você está programando seu cérebro para perder. Napoleon Hill alertou: você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Agora responda: quem são essas pessoas ao seu redor? Elas te puxam para cima ou te arrastam para baixo? Elas falam de futuro ou de problemas? Elas sonham ou zombam de quem sonha? Porque a Bíblia diz: más companhias corrompem bons costumes. É Bíblia e ciência concordando novamente. Se quiser mais vídeos como esse, curta e inscreva-se no canal. A prosperidade começa pelo ambiente. Uma semente pode ser perfeita, mas se cair em solo tóxico, morre. Você é uma semente rara, mas talvez esteja plantado em solo errado. Gente negativa, conversas fúteis, comentários invejosos, energia pesada. Se quiser prosperar, precisará transplante espiritual. Mude de ambiente. Você não precisa cortar pessoas com agressividade. Só precisa aproximar-se de quem quer crescer. Quem não tem visão vai tentar te convencer de que você está cego. Quem nunca prosperou vai tentar te aconselhar sobre prosperidade. E aqui vai uma frase que pode libertar muitos. Pare de aceitar conselhos de quem não aceitaria instruções vindo de você. Pessoas frustradas transferem frustração. Pessoas limitadas transferem limites. Pessoas pequenas tentam diminuir gigantes. Mas você não é pequeno. Você apenas esqueceu quem é. Quando você nasceu, não tinha medo. Não se preocupava com opinião. Andava e caía sem desistir. Tentava falar mesmo errando. Você era ousado. Até o mundo te convencer de que não deveria ousar. Seu espírito já sabia o caminho. Foi a sociedade que tirou sua bússola. Mas hoje você está reencontrando-a. Prosperidade não começa no bolso, começa no peito. Prosperidade é a decisão de expandir-se ao invés de contrair-se. E para expandir, você vai precisar enfrentar algo invisível. A autossabotagem. Autossabotagem é quando você procrastina o que sabe que deve fazer. Começa e não termina. Se distrai com futilidades. Fica preso no celular sem propósito.
Inventa desculpas elaboradas. Se compara com outros. Sente culpa por prosperar mais rápido. Essas atitudes não são simples hábitos. São proteções psicológicas contra o desconforto do crescimento. Mas diga para você mesmo agora: minha expansão vale qualquer desconforto. Você precisa tomar posse disso. Napoleon Hill explica que o nível de vida de uma pessoa é proporcional ao tamanho de seus pensamentos. E a Bíblia confirma: como imagina em sua alma, assim ele é. Se você pensa pequeno, viverá pequeno. Se pensa grande, atrairá grande. Não existe colheita sem antecipação de grandeza. Agora, preste atenção nessa revelação. A autoridade espiritual da sua vida é definida pelo tamanho das coisas que você enfrenta. Quem enfrenta apenas boletos, terá vida de boletos. Quem enfrenta apenas preguiça, terá vida de preguiça. Quem enfrenta gigantes, ocupa territórios de gigantes. Deus não dá batalhas pequenas para guerreiros grandes. Seus desafios são a prova do seu chamado. Ouça com atenção. Você não foi criado para sobreviver. Foi criado para multiplicar. O primeiro mandamento dado à humanidade foi: crescei e multiplicai. Multiplicação é ordem espiritual. Estagnação é rebeldia involuntária. Pare de chamar mediocridade de humildade. Humildade não é pensar pouco de si. Humildade é pensar menos em si e mais no propósito. Grandiosidade com propósito é serviço. E prosperidade com serviço gera legado. Você já percebeu como pessoas prósperas ajudam mais? Como influenciam mais? Como abençoam mais? Pobreza não ajuda ninguém. Quanto mais você prospera, mais pessoas Deus pode alcançar através de você. Essa é a visão correta da riqueza. Agora, quero que faça algo simples. Feche os olhos por 5 segundos e diga internamente: eu permito prosperidade. Isso aciona algo dentro de você, porque o que você permite, permanece. O que você rejeita, se afasta. O que você teme, domina. Você precisa romper o medo de ser grande. No caminho para o topo, você perderá. Gente que nunca acreditou, pessoas que te atrasavam, amizades que não edificavam, mas ganhará. Maturidade, responsabilidade, novas conexões, propósito, influência, direção. O preço parece alto, mas a recompensa é divina. E para terminar esta parte, quero que entenda: prosperidade é construída nos detalhes. Como você acorda, como você fala, como você se posiciona, como você serve, como você honra, como você se veste, como você se comporta quando ninguém vê você. Esses detalhes definem a grandeza. E tudo começa agora. Não permita que essa mensagem seja apenas mais uma inspiração passageira. Sua transformação começa agora. Sua única tarefa hoje é: escolha uma das crenças limitantes que você identificou neste vídeo. É difícil. Eu não consigo. Amanhã eu faço. E substitua por uma ação estratégica. Não amanhã, mas agora. O movimento precede o milagre, e o mundo espiritual reage à sua iniciativa. Lembre-se, sua prosperidade é o seu recurso mais poderoso para servir o reino e o mundo. Não é ganância, é vocação. Não é egoísmo, é expansão de impacto. Você não está prosperando por você. Você está prosperando para multiplicar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu não aceito o comum. Eu vou olhar comentário por comentário, porque quando você declara, o mundo espiritual reage.